Bem, nesse vídeo você vai entender sobre alugar ou comprar um imóvel. Qual é a melhor opção? Maravilha! Hoje o nosso assunto é sobre imóveis, sobre alugar ou comprar. O que vale a pena? E eu anotei aqui alguns pontos positivos e alguns pontos negativos para a gente abordar. Deixei aqui anotado no computador. E também algumas perguntas do pessoal que segue a gente lá no Instagram. Se você não segue, segue aí Gustavo Arantes, ____, né? Gustavo Arantes com 3 risquinhos ali para baixo. Mas só de colocar Gustavo Arantes ali, você já vai achar, tá bom? E maravilha! Bom demais. Gente, vamos lá. Sobre alugar ou comprar um imóvel. A gente pode começar elencando alguns pontos. Vamos começar pelo seguinte fato. Para tudo na vida a gente tem prós e tem contras. Tem pontos positivos e tem pontos negativos, tá? Vocês concordam comigo? Acordar cedo é bom que eu preciso produzir, mas é ruim por outro lado que eu tenho que dormir mais cedo, senão eu fico cansado. Enfim, a gente entende que tudo tem os seus prós e tem os seus contras. E assim também o mercado de imóveis tem seus prós e tem seus contras. Tanto se você quiser comprar, quanto se você quiser alugar. Quem vai totalmente tomar essa decisão para você é você mesmo. Não deixe ninguém tomar essa decisão para você, tá? E olha que interessante. Vamos trazer então alguns pontos positivos de você comprar um imóvel. Fala aí pra mim, gente. Escreve aí pra mim no chat aqui do nosso Instagram. Pra você, o que é um ponto positivo quando você compra um imóvel? O que é positivo de ter um imóvel, de ter esse patrimônio? Fala pra mim aí. Eu queria a participação de vocês. Já temos bastante gente. Eu queria que vocês escrevessem pra mim. Qual que é um ponto positivo de comprar um imóvel, de se comprar? A gente vai falar de pontos positivos e negativos de se comprar e pontos positivos e negativos de se alugar um imóvel, tá? Vamos lá, eu queria escutar de vocês. Para vocês, o que é positivo em comprar um imóvel? A gente vai abordar alguns pontos. Eu quero ver qual a opinião de vocês. Bastante gente falava ali no WhatsApp, no inbox do Insta, falando, eu prefiro comprar, prefiro alugar. Alguns deram motivos, razões. E o interessante é que vários pontos de vista, mesmo que diferentes, eles fazem sentido e para aquela pessoa é muito bom, né? Mas vamos lá. Para você, o que é ponto positivo em comprar? Por que você quer comprar um imóvel? Qual que é o ponto mais top que você enxerga de ter um imóvel no seu nome? A Eliane falou aqui, sair do aluguel, porque aluguel é dinheiro perdido. Olha só, será? Vamos ver depois dessa live. A Mayara falou não gastar com aluguel, certo? Então um ponto positivo de comprar um imóvel é não gastar com aluguel? Tá, que mais, gente? Que mais? Vamos dar mais. A Eliane falou sair do aluguel, porque aluguel é dinheiro perdido, na opinião dela. Que mais que é um ponto positivo de se comprar um imóvel? Quero escutar vocês. Bem, eu já posso trazer um ponto positivo de você comprar um imóvel é que você vai construir, né? Vai ter um patrimônio no seu nome. É um patrimônio. Assim como você vai ter carro, vai ter bens, vai ter às vezes ações, investimentos, títulos, o imóvel é um patrimônio no seu nome. Então, se você considerar isso como ponto positivo, entra ali um ponto positivo, tá certo? A Alessandra falou porque ele é seu, é um ponto positivo. É isso mesmo, é um patrimônio que você faz. Quando você compra um imóvel, ele é seu, tá certo? Então é um ponto positivo de você comprar imóvel porque ele vai ser seu, tá no seu nome, tudo certo. Outro ponto positivo é a valorização. É possível que o seu imóvel se valorize. É possível que o seu imóvel se valorize. Por que é possível? A gente vê que vários bairros se tornam até mais, como que eu posso falar, depreciados. E os imóveis que estão ali também caem de valor. Não são todos imóveis que sobem, tá? Então é um ponto positivo sim, você comprar o imóvel a fim de ter uma valorização
daquele local. É um ponto positivo. Tem mais feedback aqui. A Maria Helena falou: não se preocupar de ter que entregar o imóvel e não conseguir outro na mesma região. Isso, que você gosta, tá perfeito. É um ponto positivo de você comprar o imóvel. É isso mesmo, é um ponto positivo de você não se preocupar de alguém te tirar daquele imóvel e você não ter não se preocupar de entregar o imóvel, isso mesmo, tá certo. O que mais, gente? Podem ir comentando aí os pontos positivos que a gente tá falando de você comprar um imóvel, os pontos positivos. A gente vai analisar bem na balança. Então, os pontos positivos. Primeiro, a gente pode até falar aqui, né? Alugar ou comprar. Comprar. Eu sou horrível de desenhos e fiz direito, sou advogado por formação, gente. Não sou desenhista, né? Não sou desenhista. Mas alugar ou comprar o seu imóvel. A gente está vendo os pontos positivos de você comprar. É positivo então você ter um patrimônio no seu nome. É positivo você ter uma possível valorização do seu imóvel. É um ponto positivo que você também pode, com o seu imóvel, você pode alugar para terceiros via contrato ou via imobiliária e você ter aluguel, ter renda. Então, é um ponto positivo de você comprar o imóvel. Você conseguir fazer renda com aquilo, tá certo? Ah, maravilha. O pessoal falando que valorização, para alugar, comprar e cuidar. Tá certo. Então, pontos positivos de você comprar. Você vai ter um patrimônio, você vai ter uma possível valorização e você pode alugar a terceiros e ter uma renda, ter um aluguel, ter uma... você pode alugar para finais de semana, você pode alugar para o mês inteiro e ter uma fonte de renda na sua casa, tá certo? E um quarto ponto positivo que eu consegui identificar é que você consegue modificar o imóvel da vontade que você quiser, da forma que você quiser. Então, quando você tem um imóvel alugado, você não consegue modificar todo ele de acordo com a sua vontade, porque muitas modificações às vezes não serão abatidas no aluguel e você na hora que sair de lá vai ter que devolver da forma como estava. Pintura é normal, você gasta não tanto para pintar as paredes de dentro do imóvel, mas você fazer grandes reformas, grandes coisas daquele imóvel e ele não ficar para você é um certo prejuízo de você alugar aquele imóvel. Então, quando você compra, você pode modificar o imóvel da forma que você quiser. E um outro ponto positivo é esse mesmo, até que a Maria Helena estava citando. Você não precisa, como que eu posso falar, dar satisfação. Você não precisa dar satisfação, você pode não depender de outra pessoa falar quanto tempo você pode ficar ali ou não. Claro que por contrato de locação, você pode ficar lá vários e vários anos. Mas passado ali um prazo, o dono pode pedir o imóvel. Claro que vai ter toda uma segurança jurídica e prazos para isso, tá certo? O Neto falou, lembrando que o ideal seria comprar à vista, para não perder juros e poder ganhar valorização. Interessante essa anotação, viu, Neto? Porque agora a gente vai falar os pontos negativos de você comprar o imóvel. A gente passou aqui 8 minutos falando de pontos positivos. A gente pode agora falar dos pontos negativos de você comprar o imóvel. Pontos negativos, o primeiro deles é você financiar por 20, 30 anos, né, na Minha Casa Minha Dívida, que a gente sabe. E com isso você vai pagar tanto juro que vai pagar basicamente 3 vezes o valor do imóvel. Ah, mas a porcentagem é baixa, é 1%, 2% ao mês. Só que isso no juro composto e no longo prazo você vai pagar sim muito juro. Então, é um ponto negativo de se comprar um imóvel, é quando você financia esse imóvel. Você vai basicamente pagar 3 vezes. Então lembra daquela valorização que a gente estava buscando? Já vi muitas pessoas falando assim, Gustavo, mas eu comprei minha casa por 200 mil, estou vendendo agora por 600 mil. Aí eu perguntei, faz quanto tempo? Ah, faz 20 anos. Quanto você pagou nela de financiamento? Não quero nem fazer as contas. Foi essa a resposta que eu tive. Por quê? As pessoas pagam muito juro
agregado naquele ali. Resumindo, ela tinha pagado 550 mil reais no imóvel e vendido a 600. Quanto ela ganhou de fato? 50. Mas detalhe, teve inflação nesses 20 anos. Aqueles 50 reais viraram pouco capital na mão dela. De fato, aquela valorização daquele imóvel não valeu a pena naquele caso, né? Então, é um ponto negativo de você comprar um imóvel se você financiar ele por 20, 30 anos. Tá certo? Mais um ponto negativo, deixa eu citar mais para vocês. Teve mais comentários aqui, ó. Você pode comprar mesmo que seja financiado e alugar. O aluguel paga o imóvel. É isso mesmo. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho, tá, Maria Helena? A Elaine falou, não deixar largado, sem cuidar e não tocar mais. Não entendi. Se você quiser escrever de novo, você pode escrever, tá bom? Vamos lá. Mais um ponto negativo de você comprar o imóvel. Só é seu depois de todos esses anos. Tem muitas pessoas que falam, quando eu pago o imóvel, quando eu compro o imóvel, as parcelas que eu pago do financiamento, pelo menos eu estou pagando de algo que é meu. É meu essa casa, é meu esse apartamento, é minha essa sala comercial. Na verdade, não é. Só é seu depois de você pagar todo o financiamento e não deixar de pagar IPTU e as taxas anuais. Mesmo que o imóvel seja quitado no seu nome, se você não pagar IPTU e as taxas, você vai perder o imóvel. Então, o imóvel não é seu. De fato, não é. Nas entrelinhas ele não é. É sempre do governo. Mas ele não pode mais tomar. Mas ele pode, de acordo com a sua inadimplência de impostos, ele pode sim tomar. Mas daqui a pouquinho a gente vai entender mais alguns pontos sobre isso, tá? Mas vamos lá. Se você realmente fala que ele é seu, não, ele é meu, eu pago o imóvel, eu comprei, eu financiei, mas eu pago todo mês em algo que é meu, na verdade, se você não pagar durante esses 20, 30 anos, não é seu, é do banco, tá? O banco. Na verdade, eu gosto de comentar que quando você compra um imóvel financiado, você na verdade está pagando um aluguel mais caro para o banco, tá certo? Tome cuidado com juros. Vamos lá, mais um ponto negativo, acabei de citar também, que é sobre não pagar taxas e impostos. Se não pagar, você perde o imóvel, então é um ponto negativo de você comprar. Falta de liquidez. Um outro ponto negativo de você comprar imóvel é que você não tem liquidez no seu capital. O que é liquidez? É a facilidade com que um capital, que um dinheiro vem para sua mão. Então, por exemplo, a poupança. Domingo à tarde você pode ir lá e sacar a poupança, não pode? Pode. Você pode também, um dinheiro na sua conta corrente, você pode ir lá sacar aquele dinheiro, é altamente líquido. Agora um imóvel, você consegue vender a sua casa em uma semana? Você consegue vender a sua casa em um dia, 2 dias? Não, ninguém consegue. Tem todos os processos de vistorias, documentações, corretagem, tem muito processo envolvido. E para aquele capital vir para sua mão, demora muito, tá? E aqui é onde muitas pessoas podem perder a rentabilidade delas, que no desespero de vender. Quando a pessoa não consegue vender, tá lá tentando vender há 1, 2, 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos e ninguém compra, o que ele faz? Abaixa o valor do imóvel. Então toda a rentabilidade que ele queria, toda a valorização que ele queria vai embora simplesmente na hora da venda, por um preço abaixo do que o mercado pagaria, porque ele está desesperado, já faz tempo que ele está querendo vender. Então, a falta de liquidez é muito forte e atrapalha quando você tem um imóvel comprado, tá? Eu tenho vários clientes de coaching que tem imóveis, tem barracões, mas não tem dinheiro, não tem liquidez. Eu tenho, é até engraçado, trabalho até com calçado aqui em Franca, ele tem vários galpões e ele não tinha dinheiro para pagar um boleto simples de R$1.000, não tinha dinheiro e os galpões valem milhões. É essa falta de liquidez que acontece com quem tem tudo de imóvel quitado e aquele valor fica simplesmente preso. Gente, vou contar só um negocinho para vocês, isso aqui é interessante. Se você for pesquisar a fundo, você vai ver que existe uma LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, que proíbe os bancos de comprarem o imóvel.
Os bancos não têm imóvel. Todo banco e toda agência bancária no Brasil não possui imóvel. Por quê? Essa lei proíbe que eles imobilizem o capital deles. Então, se os bancos não imobilizam o seu capital, por que a gente tem que imobilizar em um imóvel? Fica essa reflexão. Eles vão e vendem pra gente. No Minha Casa Minha Dívida. Um ponto negativo de comprar é que falta liberdade. Você não consegue ter liberdade de fato. Se você precisar mudar de cidade, precisar mudar de bairro, o seu trabalho mudou de lugar, a escola do seu filho é a melhor, é tal lugar, você não tem liberdade para mudar a hora que você quiser. Quando você aluga, você pode mudar a hora, o dia e o mês que você quiser. Você tem mais flexibilidade. Eu já vi vários casos, igual meu pai é engenheiro e ele teve, muitas mudanças durante a vida. E era bem complicado isso, porque a gente mudava de um local para o outro até vender aquela casa, ir para outro local, achar uma casa e comprar. Às vezes tinha que ficar com as duas ao mesmo tempo, as contas iam lá em cima, enfim. Não é o melhor negócio do mundo você ter um imóvel comprado, porque isso te arranca a liberdade. Você não consegue ter liberdade de fato para poder usufruir, para se locomover e morar onde quiser e quando você quiser, tá certo? Mais um ponto negativo é a reforma. A gente sabe que todo mundo que tem uma casa, passa ali 3, 4 anos, ele quer reformar, quer trocar os pisos do banheiro, quer reformar a parede da cozinha, quer dar um jeito no quintal, fazer uma piscina. Quem nunca, né? Só que isso é caro. Reformar um imóvel, ainda mais com você morando dentro, fica caro, porque são obras longas, o custo é alto e envolve muitos profissionais e principalmente muito cuidado, porque você está reformando o imóvel que já está construindo, você não está construindo algo, você está reformando com gente morando lá dentro. Então o nível de, como que eu posso falar, bagunça e desorganização tem que ser muito baixo. E isso provoca um alto custo. Enfim, eu conheço vários construtores, engenheiros que eles falam a mesma coisa. Reformar é mais caro. E isso da reforma fica inerente a quem tem um imóvel. Quem tem uma casa, quem tem um apartamento seu comprado, você vai querer reformar ele de tempos em tempos. Então é um ponto negativo você precisar de fazer reformas, tá? E quando você não faz, acaba ficando imóvel às vezes ultrapassado, velho, não ganha valorização. Todo imóvel só valoriza se ele também se continuar moderno junto com o mercado. Não adianta, tá? E o último ponto que eu achei negativo em comprar um imóvel é quando você pode e deve dividir uma herança. Gente, vai para espólio. Pensa aí. Misericórdia, mas seu pai morre e você tem 3 irmãos. Eu eu sou advogado, mas eu não exerço. Mas eu já vi muito disso e tenho contato com pessoas que é muito complicado quando alguém morre e deixa um imóvel físico. Porque existe muita divergência entre os herdeiros. Um vai querer a parte dele em dinheiro, o outro vai querer a parte dele da casa, o outro vai querer vender um para o outro, vender para um terceiro. Ficam até anos enrolados nisso. Quem nunca teve um amigo que falou pra você, cara, tá no espólio, tá no inventário, toda a questão daquele terreno do meu pai, daquela casa, daquele apartamento lá na praia. É complicado e com isso o imóvel pode se desvalorizar também e você não pegar de verdade aquele patrimônio que você deveria. Quando alguém tem um investimento em imóveis, só que não imóveis físicos, ele tem mais liquidez e mais facilidade de dividir. É só dividir o dinheiro. Dividir dinheiro é mais fácil do que dividir o imóvel, não é, gente? Portanto, dividir algo que é, como que eu posso falar, virtual, porque o dinheiro é virtual, é muito mais fácil do que dividir uma casa, dividir um terreno, dividir uma documentação com terceiros, com os herdeiros, é bem mais complicado. Então, esses foram os pontos negativos que eu vi de você comprar um imóvel, tá certo? Esses foram os pontos. Queria escutar agora de vocês sobre pontos negativos, positivos. Vou falar então primeiro os pontos negativos de alugar. Quais são os pontos negativos de você alugar um imóvel, tá?
Pontos negativos de se ter um imóvel alugado. Vamos lá? Vou então já ir citando alguns para vocês. Deixa eu só arrumar aqui, beleza? Pontos negativos de você alugar. Primeiro deles, uma impressão de você não ter uma segurança. Então é um ponto negativo de você alugar uma casa, alugar o seu apartamento, de você viver de aluguel. É uma falsa, como que eu posso falar? Uma falsa impressão que você não tem segurança. Que você fica assim, mas e se eu não tiver aqui, qual que é o meu imóvel, qual que é o meu patrimônio? Esse é um ponto negativo de você alugar um imóvel. É essa impressão que você não tem uma segurança, que você não tem algo físico, algo palpável, né? Por que eu falo disso, né? Algo palpável, um imóvel. Por que eu falo isso? A gente foi criado pela cultura, os nossos pais, viverem um governo, numa época política, onde o governo simplesmente confiscava os bens das pessoas, principalmente das contas correntes. Houveram centenas e centenas de saques nas contas das pessoas, que o governo ia lá e pegava de forma compulsória o dinheiro delas. Então, a única segurança que eles tinham, qual era? O imóvel físico. Então, o imóvel não está no meu nome, é meu, ninguém tira, ninguém pega, nem o governo. Naquela época, nem o governo pegava. Então, a única segurança jurídica que aquelas pessoas tinham era o imóvel físico, o imóvel no seu nome, comprado. Hoje em dia isso não é possível mais, o governo não consegue sacar aquele dinheiro seu da conta. Portanto, a gente não precisa ter imóvel físico, tá? Ponto negativo de se alugar. Mais um ponto negativo. O valor mensal, às vezes, ele supera um pouco o que você pagaria de financiamento em imóvel parecido ou semelhante. Eu discordo em algumas coisas, mas quantitativamente, sim, é um pouquinho mais alto você pagar o aluguel daquele local, em vez de estar pagando o financiamento de outro local, tá? A Maria até acertou o próximo passo aqui, que é quando você aluga um imóvel, você não pode fazer todas as mudanças que você quer fazer. A gente até citou isso no outro tópico sobre as vantagens de comprar um imóvel. Aqui é uma desvantagem de se alugar um imóvel. Você não pode fazer modificações o tempo todo. Você não pode a qualquer momento, quero quebrar essa parede, eu quero... Não, você não pode. Você precisa falar com a imobiliária, para ela conversar com o dono do imóvel e ver se ele autoriza e se ele pode até abater nos aluguéis que você já está pagando, tá? Então é um ponto negativo de você alugar, que você não pode fazer todas as modificações que você quer de livre vontade no imóvel. Esses foram os 3 únicos pontos negativos que eu encontrei no aluguel. Os 3 únicos. Você ter uma impressão que não tem segurança, que não é seu. Segundo, que o valor mensal pago é um pouquinho mais alto que se você financiasse o imóvel. E terceiro, você estar sujeito ao dono do imóvel. Ele pode pedir para você sair, mas você tem segurança jurídica e tem prazo para isso e tem também sua defesa, isso é tranquilo. Mas você não pode fazer alterações e modificações de forma livre, sem contactar e nem conversar, né? Então, esse é um ponto, tá certo? E agora vamos para os pontos positivos de se alugar um imóvel. Quais são os pontos positivos? Gente, tem muitos, porque financeiramente é mais, como que eu posso falar, viável você ter um imóvel de aluguel, principalmente para você morar, tá? Deixa eu falar alguns pontos positivos de você alugar. Primeiro deles, nunca pagar juro. É isso mesmo. Se por um lado você comprar um imóvel financiado, você tem um valor da parcela mais baixo, por outro lado, quando você aluga, você paga um pouquinho mais, só que você não paga juro. Quando você compra um imóvel financiado em 20, 30 anos, os juros são diluídos no longo prazo. Só que no fritar dos ovos, você vai ter pagado de 2 a 3 vezes o valor do imóvel. Você vai ter pago de 2 a 3 vezes o valor do imóvel. Isso é um fato. Quando você aluga, é uma vantagem enorme de você não pagar juro.
Você tem noção, gente? Não pagar juros. Isso eu acho fundamental, porque o que arranca dinheiro da sua mão são os juros e o que traz dinheiro para sua mão são os juros também, só que dos investimentos. O que arranca o seu dinheiro são os juros do empréstimo, cartão de crédito, cheque especial, né? Mais um ponto positivo de você alugar. Você vai morar sempre em um imóvel novo. Ah, esse eu gosto. Por quê? Quando você tem um imóvel alugado, as questões de responsabilidade de manutenção ou de, como que eu posso falar, de conserto de coisas estruturais do imóvel cabe à imobiliária e ao dono. Você não tem responsabilidade, portanto, você sempre vai morar em um imóvel novo. Sempre, 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 sempre. Isso é extremamente interessante. Eu gosto muito disso, além de ter a liberdade de morar onde eu quiser, eu sempre vou morar em imóvel novo. Quando você compra uma casa, você vai pegar ela do jeito que está, depois vai ter que fazer reformas e reformas e reformas, você gasta dinheiro e fica o tempo ali. É um ponto positivo de você de alugar um imóvel, é que você vai ter sempre aquele imóvel novo, conservado. Isso é um ponto extremamente positivo, né? Terceiro ponto, quarto ponto já agora, liquidez no capital. Quando você aluga um imóvel, você tem liquidez. Então você pode captar todo aquele dinheiro mais rápido. Como que eu posso falar? Vou dar um exemplo para vocês, tá? O imóvel aonde eu moro hoje, o imóvel onde eu moro, ele é avaliado em 320 mil reais, tá? 320 mil reais, tá certo? Eu pago de aluguel 900 reais por mês. Lembrando que é um imóvel novo, muito bom, já veio com armários, com muita coisa. É uma área nobre aqui em Franca. Eu pago 900 reais, através de uma imobiliária, né? Agora vamos lá. Quanto isso representa de faturamento mensal, de rendimento mensal para o dono desse imóvel? Vamos lá, 320 mil, 1% é 3.200, 0,5%, 1.600, metade disso, 0,25, são 800 reais. Então, eu basicamente pago, vamos colocar aqui, ó, 0,25% do valor do imóvel. Portanto, o dono deste imóvel, ele recebe por mês 0,25 de rentabilidade. É quase a poupança, né? Um pouquinho abaixo da poupança. Então, se ele vendesse aqui e colocasse na poupança, ele ganharia mais dinheiro do que alugar para mim. Até porque isso aqui ainda cai na imobiliária e ele vai perder de 10 a 12% do valor entre custo da imobiliária e taxas. Portanto, ele vai receber líquido os 800 reais, vamos colocar 900 menos 10%, dá 810, vamos arredondar com 12, então líquido 800 reais. Só que ele ainda tem que declarar na declaração de imposto de renda anual, então todo ano ele vai ter que declarar lá na declaração de imposto de renda e é possível dele pagar ainda 27,5% sobre este valor. Então, quando você tem um imóvel, você aluga para um terceiro, não é tão positivo, porque na maioria das vezes o aluguel você vai conseguir entre 0,2% e 0,3% ao mês. Agora, se você tiver um imóvel e alugar para fins comerciais, você consegue de 0,5% até 1% por mês de rentabilidade daquele capital. Vamos comparar só a forma de eu colocar. Vamos supor que eu colocasse esse valor todo em fundos imobiliários. Um tipo de investimento dentro da renda variável, eu consigo no mínimo, tranquilo, 0,6 ao mês. 0,6 ao mês. Portanto, se o dono daqui vendesse esse imóvel e colocasse os 320 mil a 0,6 por mês, é só fazer 320 vezes 6. Quanto que é 320 vezes 6, gente? 320 vezes 6. Tem alguém com calculador aí para me ajudar?
320 vezes 6 dá 1.800, 1.920 reais. 1.920 reais. Portanto, só de você deixar o seu capital alocado em fundos imobiliários, já ganha basicamente 2, 3 vezes mais de valor líquido em relação a se você tivesse aquele imóvel e estivesse alugando para outras pessoas. É muito melhor não alugar para ninguém, ter o capital e investir em fundos imobiliários. É um exemplo, tá? É um exemplo. Você pode diversificar sua carteira e fazer da forma que você quiser. E agora, o que é interessante? Vamos colocar aqui, comparando a um caso de alguém que tem um imóvel, igual, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. É um caso real, né? Eu tenho um colega que ele tem um apartamento Minha Casa Minha Vida e ele estava pagando R$ 900 por mês de parcela, mais 160 de condomínio, e ele tinha feito melhorias lá dentro, porque nenhum imóvel que você compra ele já vem basicamente montado. Então ele teve que colocar armário, teve que colocar sanca, né, de gesso, teve que fazer algumas melhorias. Então, com isso, o custo dele aumentou em mais R$ 1.000 por mês, somando com as coisas que ele teve que fazer e implementar no imóvel. Portanto, ele estava pagando R$ 1.900, R$ 2.060. 2.060 por mês, neste caso aqui, bem mais caro do que se fosse um aluguel, né? Um aluguel seria 900. Mas detalhe, esse imóvel aqui tem 42 metros quadrados e não é área nobre. 42 metros quadrados não é área nobre. E este imóvel aqui, 100 metros quadrados em área nobre, de melhor localização, próximo do centro. São, como que eu posso falar? São duas realidades muito distintas. As pessoas vão pagar R$ 2.000 por mês para ter algo que é delas, só que daqui 20, 30 anos que vai estar no nome dela, enquanto você pode pagar mais barato, R$ 900, em algo que você tem a liberdade de morar, de viajar, de se mudar para onde você quiser, e com isso ter um retorno financeiro muito maior. Isso é claro em casos de você ter o valor à vista. Então, em que momentos que é interessante você comprar um imóvel? Quando você tiver oportunidades muito boas de compra. Quando você pegar um imóvel e alguém estiver desesperado para vender, uma casa de R$ 1 milhão e o cara está vendendo por 400, 500 mil. Você vai lá e pode ser uma ótima oportunidade de compra de imóvel. E aí daqui a pouco você vai e revende. Uma outra oportunidade boa de compra de imóvel, quando você quer comprar algo, vamos colocar que seja uma sala comercial na avenida. Quando você compra essa sala e as parcelas mensais são pagas pelo aluguel de alguém, então você compra essa sala e aluga para uma empresa, todo o aluguel que ela te paga por mês, se ele cobrir o financiamento, é uma ótima compra. É um bom exemplo de você ter um imóvel valorizado e que se autossustentou, que pagou sozinho. Até Maria Helena comentou aqui sobre leilão. Sim, leilão de imóveis é uma ótima oportunidade de você comprar imóveis com 20, 30, até 40% de desconto, só que você precisa conhecer esse mercado, você precisa ter os contatos, porque você vai comprar imóveis que tem pessoas morando ainda dentro, então você que é o responsável de tirar elas de lá. Então tem muitos casos de depredação do imóvel, enfim. E um outro ponto é que você precisa ter o dinheiro todo à vista. Você não consegue financiar. Ah, não, peraí, fechei o leilão, consegui comprar a casa, vou lá no banco, pedir um financiamento para pagar isso. Não tem como, é no dinheiro à vista. Leilão é dessa forma, tá certo? É uma oportunidade. Mais um ponto positivo de você alugar é que você consegue ter esse capital investido e vai te trazer rendimentos. Isso é muito importante porque no médio e longo prazo, além de você ter os dividendos, você vai também ter o valor das cotas, por exemplo, de fundos imobiliários aumentadas. Eu tenho um fundo imobiliário que me pagou 1% de rentabilidade ao mês
mais 40% das cotas valorizadas. Então, detalhe, dos fundos imobiliários, quando você recebe aquela porcentagem, por exemplo, nesse caso eu falei 0,6, isso aqui é isento de imposto de renda, você não paga imposto de renda. Todo o aluguel que você recebe desses fundos imobiliários, todo o rendimento, todo o dividendo que você recebe desses fundos imobiliários é isento de imposto de renda. Isso afeta positivamente a sua carteira de investimentos de uma forma que você nem imagina. É muito legal, muito forte, muito importante, tá? Queria perguntar se vocês têm mais dúvidas, né? Mais alguma coisa que eu possa ajudar vocês? O que mais que eu posso falar aqui? Ó, ter um imóvel comercial, né, e alugar ele, o valor do aluguel, pagar a parcela do financiamento. Acabei de falar. Já falei muita coisa que estava escrita aqui. Quero escutar vocês. Qual a resposta final? Qual a resposta final, então, para você que tem dúvidas se é melhor alugar ou comprar? Eu respondo, depende. Porque se você fizer as contas, de fato, o aluguel pode compensar muito mais por você não pagar juro. Agora, se seu sonho é ter segurança, o local para você, onde você nem pensa em mudar dali e ter uma boa oportunidade de compra, pode ser bom você comprar o imóvel. Então, vai depender muito de você, tá? Financeiramente, em questão de investimentos, o aluguel é o melhor negócio que tem, você morar de aluguel. Sabe por quê? Não sei se vocês têm contatos ou mentores. Eu tenho vários contatos e mentores que são milionários e eles alugam. Eles alugam o imóvel onde eles moram. Por quê? Em vez de eles pagarem financiamento, pagar juros para financiamento ou simplesmente ter um imóvel todo paralisado, imobilizado em um imóvel, ele deixa esse capital líquido investindo e com os rendimentos ele paga o aluguel e ainda sobra para ele poder reinvestir ou fazer outras coisas, viajar, comprar suas coisas, pagar o carro, enfim. Essa é a liberdade financeira que o aluguel proporciona, tá certo? Então, depende, só que tem uma pulguinha ali atrás da orelha que faz o aluguel valer mais a pena. Por que que ainda a gente encontra pessoas que compraram imóvel e que até o final da vida não conseguiram crescer, não conseguiram evoluir, a pessoa morre sem deixar herança, sem deixar um imóvel, sem deixar nada? Detalhe, ela foi privilegiada. Ela foi muito privilegiada porque a vida inteira ela morou sem pagar juros. Quando você mora em imóveis alugados, você não paga juro. Agora, quando você compra o imóvel e financia, você vai pagar muito juro em toda a vida útil sua pagando aquele imóvel. Então, é um ponto muito positivo do aluguel você não pagar juros. Tá certo? Não pagar juros. Então é isso. A resposta é depende. É melhor você analisar e ver o que é melhor para você. Mas, de fato, entenda sobre os investimentos e como eles funcionam. Porque assim as suas decisões financeiras são mais embasadas e mais corretas, tá certo? Até mais!